dia, amados irmãos e irmãs. Nós vamos começar com oração. E os versículos que nós vamos usar como o caminho para a nossa comunhão com Deus vão retratar dois aspectos. Primeiro, que o Espírito vai nos guiar. E para onde o Espírito vai nos guiar? O Espírito vai nos guiar para a realidade espiritual. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Diz o seguinte: quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Aqui mostra que o Espírito é o Espírito da realidade. Ontem nós falamos sobre a questão, naqueles versículos iniciais que oramos, sobre edificar com ouro, prata e pedras preciosas. Isso é realidade. Madeira, feno e palha não é realidade. E o Senhor prometeu que o Espírito da realidade nos guiará a toda a realidade. Então nós, como irmãos que servem, temos que buscar primeiramente diante do Senhor a experiência de ganhar a realidade, para que nós possamos então ajudar os irmãos a ganhar também a realidade. Tá? Então, esse é um versículo muito básico para nós compreendermos o que é que o Espírito está fazendo hoje e qual é a responsabilidade que Ele está nos dando. Então, se você perguntar para o Senhor, Senhor, qual é a direção? O que eu devo dar atenção? Então o Senhor vai falar, o Espírito e guiar vocês, a igreja a qual você serve, para toda realidade. Amém? Então esse é o primeiro versículo que nós vamos usar como base da nossa oração. E a segunda porção está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. Apocalipse 21, 5 diz: aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Louvado seja o Senhor. Esse Senhor que está no trono, Ele nunca perdeu o controle, certo? Nunca perdeu o controle. Se nós passamos por tudo que nós passamos, se nós perguntarmos para o Senhor, Senhor, por que nós passamos isso? Baseado nesse versículo, Ele vai falar, porque eu quero fazer novas todas as coisas. E Ele quer nos fazer novos, está certo? E isso é alguma coisa tão importante que o Senhor disse aqui, né? Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Nós não podemos nos esquecer disso. Então, diante do Senhor, também temos a questão de oração. Senhor, me faz novo. Eu não quero mais ser aquele velho líder, aquele antigo líder. Me faz novo, para que eu possa também ajudar os irmãos a entrar nessa novidade de vida. Certo? Então vamos tomar esses dois versículos para as nossas orações em grupo. Vamos usar 15 minutos para isso. Amém? Amados irmãos, nós chegamos na parte final da nossa comunhão e nós temos todos uma responsabilidade diante do Senhor. Porque como nós vimos em Atos 20 e 28,
Nós temos que cuidar de nós mesmos e temos que cuidar do rebanho de Deus, porque foi o Espírito Santo que nos deu essa incumbência. Não foi homem. E não fomos nós mesmos que nos colocamos nessa posição. Porque o que significa nós mesmos nos colocarmos nessa posição? Nós conquistarmos essa posição pelos nossos meios, pelas nossas artimanhas, entende? Mas quando é o Espírito Santo que nos constitui, isso possui um sinal. Existem certos sinais que mostram que o Espírito nos constituiu. E um dos aspectos desses sinais é que nós nos preocupamos com a casa de Deus. Quando nós olhamos para a situação da casa de Deus, nós não conseguimos dormir. Nós não conseguimos ficar indiferentes. Algo mexe no nosso interior. Esse é o sinal que foi o Espírito Santo que nos constituiu. Porque nós passamos a perceber as necessidades. Não é porque nós temos um modelo, e aí, não está nesse modelo, então eu vou fazer porque tem que enquadrar todos dentro de um molde. Não é isso. É porque na nossa comunhão com Deus, nós encontramos o que Deus quer, o que Deus espera do seu povo. Por isso, há essa inquietação em nosso interior e nós nos entregamos. Sabemos que o trabalho é árduo, sabemos que nos trará sofrimento, mas nós fazemos por amor. Porque nós amamos o Senhor. E quando nós temos essa incumbência do Senhor, nós nos preocupamos também com a realidade espiritual da igreja. O que nós precisamos ver é que não é uma questão de aparência, mas é uma questão de termos a essência. Quando se tem a realidade, se tem a essência. E as coisas espirituais, elas só são verdadeiras quando se tem essa realidade espiritual. E essa realidade se manifesta na nossa vida, se manifesta no nosso ser. João 4, versículos 23 e 24, nos mostram que vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Preste atenção. Verdade aqui significa também realidade, certo? Olha esses dois pontos, espírito e realidade. Então a realidade está no espírito. Por isso que quando nós servimos, queridos irmãos e irmãs, nós temos que aprender a servir no espírito, sabendo que somente quando servimos no espírito, nós temos então a realidade. 1 João capítulo 5, versículo 6 diz, na parte final do versículo, e o Espírito é o que dá testemunho, o Espírito é a verdade, o Espírito é a realidade. Está vendo? Quando que nós temos testemunho? Quando temos realidade. Testemunho é diferente de só ter aparência.
Porque aparência não tem conteúdo. Testemunho tem conteúdo. Porque o testemunho dá vida para as pessoas. Testemunho muda a vida das pessoas. Aparência não. Então nós não podemos ter um serviço na aparência. Somente quando temos realidade espiritual é que as coisas acontecem. E diante do Senhor, nós temos que ver a condição da igreja no qual nós servimos. Ajudar a todos a entrar dentro dessa realidade. O princípio que nós temos está em João 3, versículo 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Simples assim. Estou na carne e eu vou mostrar para os irmãos que eu posso. Resultado, carne. Diante de Deus, valor zero. Não é verdade? Muda os irmãos? Não muda. Fora do Espírito, tudo é forma e letra. Não tem vida. E outra coisa, as coisas do Espírito, saiba de uma coisa, o próprio Espírito Santo testifica e dá suporte. Então, olha como isso é algo importante. Quando temos realidade espiritual, o Espírito Santo dá suporte. As coisas são reais, vivas, são orgânicas. Que o Senhor nesse novo começo, nos leve para dentro dessa realidade. Agora, o Senhor falou, ali em João 16, né, que quando viesse o Espírito da realidade, Ele nos conduziria a toda a realidade. Então, vamos ver como que o Espírito nos conduz à realidade. O Espírito nos conduz à realidade por meio de duas ações. Primeira ação, o Espírito nos dá revelação. Os irmãos compreendem? A revelação é diferente de um conhecimento. Conhecimento é você, eu sei. Mas quando você ganha uma revelação, você não consegue definir, mas você sabe, eu vi algo. Se você só tem um conhecimento, que bom, puxa, que bom. No final da reunião, você já esqueceu. Mas quando você recebe uma revelação, o que você contactou passa a incomodar você. Os irmãos compreendem o que eu estou dizendo, né? Porque eu creio que todos nós já tivemos experiências de ter só conhecimento e também ter revelação. Quando temos revelação, sabemos, eu vi algo. Isso incomoda o seu interior. Isso faz com que você busque, Senhor, eu preciso disso. Tá certo? Você fica marcado, você não consegue esquecer aquilo que você ouviu, digamos, na reunião, ou aquilo que você tocou através de uma comunhão com algum irmão, ou aquilo que você tocou lendo a palavra de Deus. Aquilo fica, ecoando no seu interior. E aí vem o segundo passo. Então, o primeiro passo que o Espírito dá é nos dar revelação. Segundo passo, ele então passa a nos conduzir, ele começa então uma obra de transformação em nosso ser, para que essa revelação se torne realidade em nosso interior. Tá bom? Então, olha só. Primeiro é revelação. Segundo é a obra de transformação do
espírito. E aí, quando nós temos isso aí, nós nos tornamos um com o Espírito e o que nós fazemos dá vida para os irmãos. Vamos ler uma porção da palavra que nos dá essa realidade, tá bem? 2 Coríntios, deixa eu abrir aqui. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 7. Diz o seguinte: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Agora preste atenção no versículo 10. Você pode ver que Paulo diz, nós passamos por todo um processo, né, que são mencionados, esse processo menciona vários pontos nos versículos 8 e 9, e o versículo 10 diz, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Olha só que maravilha! Então, esse processo de transformação é esse morrer de Jesus, levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Essa é a obra da cruz, é a obra do Espírito em nosso ser. Resultado, a sua vida se manifesta em nosso corpo. Não é uma performance, não é uma aparência. O fato é que a sua vida se manifesta em nosso corpo. Então, o que a pessoa consegue observar em alguém que está nesse processo? Consegue enxergar nessa pessoa o morrer de Jesus e a vida se manifestando. Irmãos, é assim que servimos a igreja. Se nós servimos a igreja dando ordens, não é o caminho. Nós servimos a igreja morrendo para dar vida. Por quê? Porque quando eu contacto a palavra de Deus, quando eu tenho comunhão com Deus, eu recebi uma revelação, isso me incomoda, e aí o Senhor passa a trabalhar em meu ser, e quando Ele passa a trabalhar em meu ser, Ele está me conduzindo à realidade. Daí eu passo a ter uma realidade espiritual, e a vida do Senhor se manifesta em nosso corpo. Digamos, dois irmãos, compartilhando uma mesma porção da palavra. Um pode ter muito conhecimento, dar uma mensagem maravilhosa, com todos os pontos, mas ele só tem o conhecimento, não tem a realidade. Ele falou, tudo que ele falou vai para a mente dos irmãos. Os irmãos ganharam vida? Não, os irmãos ganharam conhecimento. E aí, o outro fala, ele pode não ter tanto conhecimento, mas ele tem a experiência dessa palavra, porque essa palavra o incomodou e Deus começou a trabalhar nele. Ele fala, os irmãos ganham vida. Isso é realidade espiritual.
Então, não é quanto nós falamos para a igreja, a questão é quanto nós morremos por causa da igreja. Os irmãos compreendem, então, essa maneira? Olha só, olha o versículo 11. Ele diz assim, porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Isso é o sinal de que você recebeu uma revelação. E agora o Espírito está conduzindo você para essa realidade. Por isso, somos sempre entregues à morte, é por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Irmãos, isso aqui, Paulo sabia do que ele estava falando. E olha só o que diz o versículo 12, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Isto é servir a igreja. Isto é liderar a igreja. Se eu não quero morrer, não estou qualificado. Porque tudo que eu vou transmitir não tem realidade espiritual. Se a palavra não me incomoda primeiro, como vai incomodar os irmãos? Os irmãos compreendem o que eu quero dizer? Precisamos de revelação. Por isso que é tão importante nós, ganhando algo, irmos diante do Senhor. Porque o Espírito quer nos levar a toda realidade. E aqui nós temos esse ponto. Agora, vamos dar uma olhada em Atos 20. A partir do versículo 17. Esse aqui, vamos ouvir o testemunho de Paulo. Isso aqui é bom demais. Você vê aqui o que é um viver que expressa a vida de Jesus. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes, olha só, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia. Então, olha só, ele disse o seguinte, vós bem sabeis como foi que me conduzi. Ele não falou, vocês sabem, né? Ele não começou falando, vocês sabem, né? O que eu falei para vocês desde o primeiro dia. Primeiro ponto falou, disse, você sabe como eu me conduzi, significa como eu vivi. Correto? Entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, servindo ao Senhor, olha só, com toda humildade, lágrimas e provações, que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Ele estava servindo ao Senhor. Ele estava servindo os irmãos. Humildade, lágrimas, provações. Está vendo? Esse é o operar. Nele estava operando a morte, para eu poder operar vida nos outros. 20. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. O que ele falava? O que era proveitoso para os irmãos. Ele não falava qualquer coisa. Tinha dois aspectos. Ensinava publicamente, também de
casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura. Desculpe. Senão me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Esse é o coração, né? Você vê. A questão, eu vou para Jerusalém não sabendo o que me acontecerá, mas é alguém que tem uma visão, é alguém que tem uma revelação, é alguém que tem uma comissão. O Espírito Santo garantiu uma coisa: cadeia e tribulação. Isso eu garanto. O resto eu não garanto. Aí a pergunta é, você ainda quer continuar ou quer parar? Olha só, se eu quero ser líder de acordo com o modelo do homem, eu digo, eu quero ser líder porque eu vou ter privilégio, só vou dar ordem, não é isso? Eu vou pôr todo mundo na linha, não é isso? Isso é ser líder segundo o homem. Mas não tem nenhuma realidade espiritual. Mas um líder segundo Deus, é isso aí. Sofre. Eu creio que todos nós, os presbíteros das igrejas, sabemos o que é chorar pela igreja. O que é sofrer pela igreja. Sofrer pelos irmãos. Atitude, no versículo 24, porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Eu quero cumprir a missão que Deus me deu. Certo? A minha vida, se eu considero a minha vida preciosa, eu não deixo o morrer de Jesus operar em mim. Mas se eu não considero a minha vida preciosa, eu deixo o morrer de Jesus operar em mim, resultado, sou alguém que dá vida para os irmãos. Versículo 25, agora sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. Essa é uma afirmação muito forte. Está limpo do sangue de todos. Significa, para cada irmão, eu fiz diante de Deus o que deveria ser feito. Sabe de uma coisa? Muitas coisas acontecem. E estando na liderança é fácil criticar os irmãos. Você não pode, não é isso, tal. Mas quando você tem uma visão espiritual, você não culpa o irmão, você culpa a si mesmo. Ele está assim porque eu não cuidei bem. Ele teve essa atitude porque eu não o orientei, eu não gastei tempo nele. Os irmãos estão compreendendo? E nós pedimos ao Senhor, o Senhor me dá uma nova chance. Para que eu possa passar para Ele aquilo que um dia o Senhor me passou. Olha o 27. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Daí o 28, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. 29, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão rebanho.
e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás dele. Olha o 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com alegrias, com lágrimas, aliás, a cada um. Admoestar com lágrimas a cada um. Então você pode ver, ele ensinava publicamente, de casa em casa e cada um. E o 32 é muito importante. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Olha só, quando se tem realidade espiritual e nós damos vida, nós não trazemos os irmãos para a nossa presença, nós levamos os irmãos à presença de Deus. Certo? Encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça. O seu trabalho, o seu ministério, leva os irmãos para a presença do Senhor e para a presença da palavra. Você ministra, e os irmãos passam a amar mais o Senhor e amar mais a palavra de Deus. Isso é porque tem realidade espiritual. Porque só o Senhor e a palavra da sua graça têm poder para nos edificar e nos dar herança entre todos que são santificados. Isso aqui é o testemunho pessoal de Paulo, que é uma coisa prática ligada àqueles versículos que nós vimos em 2 Coríntios 4, correto? De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Em outras palavras, em nenhum momento eu tirei proveito dos irmãos para pegar algo para mim. 35, tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Então, olha só, qual a essência do nosso ministério, do nosso serviço? Dar, não é receber. Se eu sirvo esperando em receber, tem algo errado. Não tem realidade espiritual. Correto? Eu não exijo dos outros. Eu vou cumprir a missão, que é dar o que um dia Deus me deu. Então o Espírito vai nos conduzir a essa realidade espiritual. Irmãos, nós estamos nesse novo começo. Alguns lugares com poucos irmãos, né? 5, 10, 3 irmãos. Mas é com esse espírito que nós vamos avançar. Senhor, aproveita essa situação para que essa morte opere em mim. Porque isso vai ter como resultado vida. Nós vamos dar vida e os frutos virão. Não é nossa capacidade. Quando olhamos isso aqui, nós sentimos encorajados. Deus está dando para nós. Você sabe, no interior de São Paulo, né, no interior do Triângulo Mineiro de São Paulo, foi o lugar onde eu servi, né, no início, durante muitos anos. Nós próprios tivemos experiências de poucos irmãos em Uberaba e a gente chorava, sofria diante do Senhor por causa disso.
E aí, comecei, né, a cuidar das igrejas na região, dos irmãos em algumas cidades. E eu falava para os irmãos o seguinte: Deus está dando para você uma oportunidade que não é dado a todos. Daí os irmãos diziam: como assim? Diz assim: você prefere estar numa cidade onde tem 5, 10 irmãos, ou prefere estar numa cidade onde tem 500 irmãos? 500 irmãos. Eu quero estar onde tem 500 irmãos. Não é essa maneira de ver. Você ser colocado no lugar onde tem 10 irmãos é um privilégio. Porque Deus está dando a você a oportunidade de você chorar pela igreja. De dar a vida. De sofrer. De apacentar. De cuidar um a um. E você tem que aprender a servir em cada aspecto da vida da igreja. São poucos irmãos, você tem que fazer uma boa parte dos serviços, né? E eu me lembro de uma palavra, né, que um servo de Deus um dia falou para mim. Ele falou o seguinte: ser vencedor parte de um princípio de você reagir a Deus quando Ele está necessitando de você. Então, quem começa a partir do zero tem chance de experimentar muitas coisas. Daí você vai para uma cidade onde tem 500 irmãos. Você tem chance de servir? Tem chance? Está lá tudo pronto. Você só vai, beleza, que bom, que bom. Você não sabe o que é chorar pelos irmãos. Você não sabe o que é jejuar por causa da igreja. Você não sabe o que é dar a vida. Daí, quando a gente compartilhava, daí perguntava para os irmãos: e aí, você quer ir para um lugar onde tem 10 ou 500? 10. Eu quero um lugar onde tem 10. Isso não é oportunidade que todos têm. Irmão, compreendem? Nem todos têm essa oportunidade. Deus escolheu você para ter experiências que outros não terão. Então, observe a importância da realidade espiritual. Agora, vamos ver um pouco o segundo aspecto, que é o aspecto de o Senhor nos tornar novos. Tá? Isso aqui é algo também muito importante que nós precisamos conhecer e que nós precisamos tocar diante do Senhor. Então, o Senhor disse, né? O Senhor é aquele que está sentado no trono e está dizendo para nós: eis que faço novas todas as coisas. E como nós compartilhamos desde o início, nós sempre temos que tomar a palavra para nós. Eu devo tomar para a minha pessoa. Se eu ouvir o Senhor falar: eis que faço novas todas as coisas, eu tenho que tomar para mim. E quando eu ouço essa palavra, eu consigo ouvir o Senhor falar para mim: Miguel, eu quero torná-lo novo. Novo em tudo. Nós compartilhamos sobre esse encargo de ser novos em muitos lugares. Por quê? Porque nem todos têm uma visão adequada. Falamos de um novo começo. Então os irmãos têm um conceito. É um novo começo na vida da igreja. É uma nova maneira de reunir,
Tá certo? É um novo, não vou dizer sistema, né? Mas é algo novo nisso aí. Mas não é isso. Adianta você só ter uma nova maneira de reunir se você continuar velho em casa? Você é aquele que briga com sua esposa, a esposa briga com você. Não, agora é novo. Agora é novo. Lá em casa é tudo velho. Adianta? Por que o Senhor nos deu um novo começo? Não é para nos tornar novos? Esse que é o problema. Eu sou um novo pai. Eu sou um novo esposo, sou um novo filho. Olha, em Mateus 9,16 diz: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Mateus 9,17: nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos. O Senhor não está remendando nossa vida. O Senhor no trono não está fazendo uma obra de remendar. Nós somos esse aqui. Isso aqui toda a gente procura pôr um pedaço de algo novo nessa nossa veste velha. Não é esse o caminho. O Senhor quer trocar toda a nossa veste. E nós temos deixado o Senhor fazer isso ou não? Então, a maneira como eu sirvo. Ok, deixamos as coisas para trás, né? Aquele sistema, aquelas coisas. A minha pessoa mudou. Os irmãos, ao olharem para mim, falam ou não? Você mudou. Você é um novo irmão que está à frente. Não é mais o velho. Não é mais o mesmo. Porque os irmãos conseguem perceber uma novidade de vida. E dizer, esse irmão, quando está falando agora, está dando vida para mim. Antigamente só dava duro em mim. Agora eu percebo que ele me ama. Não é mudança? Isso significa que eu me tornei novo. Por que eu me tornei novo? Porque eu deixei o Senhor operar em mim. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 16 e 17, diz assim: e assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Eu gosto da tradução de King James atualizada. Esse aqui é a revista atualizada. King James atualizada diz assim: assim, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano. Ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo assim, agora, contudo, já não o conhecemos mais desse modo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aqui fala de conhecer segundo a carne, de considerar as coisas do ponto de vista meramente humano. Isso quer dizer o quê?
Isso aqui está tudo na esfera natural, a esfera do conhecimento ainda. E aqui, quando ele fala, se antes conhecemos Cristo segundo a carne, se antes consideramos Cristo do ponto de vista meramente humano, já agora não conhecemos desse modo. Isso prova que é possível nosso conhecimento de Cristo ser simplesmente dentro do ponto de vista meramente humano. É um conhecimento natural. Mas que fala de que não é mais assim. Então eu quero tocar em algo que é muito importante. Vocês sabem, eu não vou entrar nos versículos, porque há muitos versículos. O Senhor Jesus, quando ressuscitou, ele aparecia para os discípulos. Os discípulos o reconheciam? Hein? Não. Mas eles não tinham vivido com o Senhor? Não era para ter reconhecido o Senhor? Mas por que agora não reconheciam? Porque agora está na realidade espiritual. E na realidade espiritual, nós só vamos conhecer por revelação. Os irmãos estão compreendendo? Quando o Senhor se revelava, ele dizia, é o Senhor. Não era mais algo dos sentidos físicos. Não é assim, batia o olho, esse é Jesus. Para dizer esse é Jesus, precisa de revelação. Isto é servir em realidade. Isso é conhecer em realidade. Nós não falamos, o primeiro passo que o Espírito nos dá é revelação. E esse mesmo princípio vale, né? Mistério de Deus é Cristo. Significa, se Deus não revelar Cristo, nós não conhecemos Cristo. Mistério de Cristo é a igreja. Se Cristo não revelar, nós não conseguimos ver. Por isso a importância de nós estarmos no Espírito. Porque, por isso também Efésios 1, Paulo, né? Ele ora que nos dê espírito de sabedoria e revelação. Então nós que servimos temos que ir diante do Senhor. Senhor, eu não quero só saber. Revela para mim. E Paulo mostra que isso é possível. Que é uma experiência que está disponível. Por quê? Porque ele diz assim que nós, daqui por diante, significa que tem um momento que é um marco. Eu ganhei revelação. Então, daqui por diante é diferente. Nós esperamos que essa comunhão de líderes aqui possa também marcar nossa vida e a gente possa dizer, daqui por diante. É isso que devemos buscar no Senhor. Se antes eu conhecia de um modo, já agora não conheço desse modo. Por quê? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. É nova criação. As coisas antigas já passaram. Esse é o segredo, amados irmãos, amadas irmãs. Eu vou dizer uma coisa, se nós vivemos essa experiência, os irmãos ganharão vida. Muitas vezes os irmãos têm um viver inadequado ou estão passando por situações, fazem coisa errada por nossa culpa. Nós não ministramos vida, ministramos só conhecimento. Por isso que nós temos que ir diante do Senhor, de Senhor, muda tudo, me faz novo. Me faz novo. Eu errei, certo? Eu tive falhas. Eu quero estar em Cristo.
E a nossa atitude está em Filipenses 3, a partir do versículo 12. Atitude como de Paulo. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Observe aqui uma consciência de um fato. Eu não sou perfeito. Tá? Observe isso aí. Paulo disse, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Sabe qual é o nosso problema? Nosso problema é que a gente usa isso como desculpa. Ah, isso aqui. Ninguém é perfeito. Não é? Mas Paulo não está dizendo assim, ninguém é perfeito. Olha a atitude de Paulo. Prossigo para conquistar aquilo, para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ele não só diz assim, eu não sou perfeito, ele diz, eu sei que eu não sou perfeito, por isso eu corro para o alvo. Eu busco. O grande problema é a gente estar acomodado. Não sou perfeito. Ninguém é perfeito. E eu fico do mesmo jeito. Eu não corro. Se eu não corro, eu quero que a igreja corra. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo cansado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para os que diante de mim estão. Essa é a atitude. Passou. Vamos olhar para frente. Muitos irmãos e igrejas estão estacionados porque até agora estão olhando para trás. Ah, fui ferido. Está certo, todos nós fomos feridos, não é? Ah, isso aqui, mas está olhando para trás. Não está olhando que na frente existe o alvo. Esquecendo-me das coisas para trás fico e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, do chamado do alto que está em Cristo Jesus. E ele diz assim, todos, pois, que somos perfeitos, esse perfeito no original é maduros, tenhamos esse sentimento. Se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Olha só, isso aqui é uma atitude tremenda de Paulo. Paulo diz assim, quem tem maturidade enxerga a coisa desse jeito. Mas se você não enxerga desse jeito, ele não está preocupado, ele não está forçando ninguém, tá certo? Ele não obriga ninguém. Diz assim, Deus vai mostrar para você. Ele confiava na obra de Deus na vida do irmão. Se não está enxergando agora, vai enxergar. Tudo bem. Não tem problema. Mas eu sei que Deus vai conduzi-lo por esse caminho. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Certo? Então, como nós devemos andar? De acordo com o que já alcançamos. Se Deus nos deu, vamos viver. Permitir que Deus nos faça novos. Tá certo? Não, nós não estamos pedindo para Deus vir remendar a nossa vida. O próprio Senhor Jesus diz, ninguém põe remendo de pano novo, né, em veste velha. Em outras palavras, o Senhor está falando claramente, eu não vou remendar você. E o nosso conceito é que o Senhor tem que vir nos remendar, né? Não vou remendar, não. Meu negócio é trocar você, né? Os irmãos estão compreendendo? Amados irmãos líderes, você quer ser remendado? O Senhor está falando, não vou remendar você. Quero você novo. Louvado seja o Senhor. Que tudo que o Senhor nos deu nesses dias de comunhão, possa nos fazer correr.
possa nos fazer buscar a realidade espiritual. É isso que o Espírito está fazendo e quer fazer na vida de cada um de nós. Que o Senhor abençoe a todos nós. Amém. Você consegue falar um pouquinho mal? Tá certo. Ó Senhor Jesus. Amém. Eu vou voltar para a ação do Espírito Sul. Muito encorajado. Amém. Obrigado pela palavra, pela oração e pela comunhão com os irmãos. Amém. Muito agradável estar aqui com os irmãos. Desfrutar. Mas eu sinto que nós precisamos ainda ter esse ver de realidade do Espírito. Amém. Foi falado para nós tudo que nós vivemos. Precisa se tornar tão real para nós. E nós precisamos ver isso na nossa localidade. Né? Amém. E eu queria aproveitar, irmãos, eu tinha muita vontade de falar isso em público. Porque eu não tinha falado ainda, publicamente, sobre aquela questão do áudio, né? Eu acho que seria bom falar, vocês podem gravar, tá? Pode gravar. Pode vazar também, não tem problema, tá bom? Eu vou tentar ser bem rápido. Mas assim, na época, irmãos, eu digo isso porque eu cheguei aqui na comunhão com os irmãos, eu encontrei 2 irmãos tendo comunhão. E aí o irmão está revoltado, mas não é possível que o Miguel não sabia. E aquilo ia ser gravado. E eu queria dizer uma coisa para os irmãos com muita verdade. Irmãos, eu não conheci o Miguel a não ser de conferência ou de vídeo. Nunca tive nenhuma aproximação, nunca tinha nem falado com ele. Nunca tinha nem tirado uma foto com ele na estância. Eu não conheci o Miguel. E aí, deu certo, graças a Deus. Ficar nervoso, tá? Oi. Sim, os irmãos sabem que tem um áudio aí, acho que há 2 anos atrás, né? 2 anos? Quase 2 anos atrás que vazou, né? Vazou. Foi. A partir desse áudio aconteceram muitas coisas. E aí, irmãos, eu cheguei aqui, né? Antes eu queria dizer, eu tinha falado, né? Não falei no microfone, vou falar de novo. Eu não conhecia o Miguel, nunca tinha falado com ele. Tá? Nunca nem tinha tirado uma foto com ele na estância. Né? Via ele de vídeo, assim, não tinha nenhuma aproximação. Mas, né, nesse dia do áudio, ia ter uma reunião, os irmãos me convidaram para participar. Eu estava me voltando para o Senhor, tinha passado por uma situação bem difícil. Né, e aí fui o primeiro a entrar na reunião. Reunião online. Era o Zoom, né? Pelo Zoom. Fui o primeiro a entrar na reunião. Só tinha Joximar lá, quando eu entrei. E aí eu falei, e aí não saía o áudio no meu computador. E aí a reunião começou e nada de o áudio funcionar. E os irmãos que me conhecem sabem que eu tenho uma certa experiência de computador. Eu entendo dessa questão de manutenção. Aí eu olhei lá os drives, estava tudo lá, o drive de áudio. E o computador não funcionava. Eu digo, vou reiniciar o computador. Reiniciei o computador. Quer dizer, ainda não tinha reiniciado o computador, mas fiquei tentando trazer o áudio de volta. E aí os irmãos começaram a entrar na reunião. E daqui a pouco o Miguel entrou. E daqui a pouco o Miguel começou a falar. E eu não via nada. Eu querendo ouvir, ninguém. Aí eu comecei a mandar mensagem. Alguém está gravando o Miguel falando? Alguém está gravando? Ninguém me respondia nada. E eu não entendia por que ninguém me respondia. Irmãos, eu reiniciei o meu computador. O áudio ainda não voltou. Entrei de novo na reunião, o áudio não voltou. E aí eu fiquei preocupado. Digo, já sei, vou entrar pelo celular. Até entrei pelo celular, mas não deu para ouvir direito. Eu não vi o Miguel falando a recomendação que os irmãos não gravassem. E aí, milagrosamente, o meu computador voltou a funcionar o áudio. E aí, minha esposa a gente estava deitado na cama, escutando a reunião. O computador estava aqui no meu estômago, e ela deitada no meu peito. Os irmãos ouvem lá uma vozinha, né? Ó, Senhor, meu Deus, Senhor Jesus, não tem essa vozinha? É dela, viu?
E aí, né, nós começamos a gravar. Irmãos, entenda, eu estava muito ansioso, de fato, para ouvir o Miguel. Eu acho que os irmãos estavam com a mesma ansiedade, ou não? Né? As igrejas estavam saindo, era carta para todo lado, o Salomão se pronunciou, e cadê o Miguel? Cadê o Miguel? E todo mundo naquela ansiedade, mas o Miguel não falava nada. Né? E aí, né, eu digo a vocês, irmãos, com toda sinceridade, se eu tivesse ouvido o Miguel falar que não era para gravar, eu não tinha gravado. Por isso, quando os irmãos me perguntam, irmão, foi você que gravou? É você não sei o quê? Não, foi Deus. Tá certo? Eu só fiz aquela função de encaminhar, tá bom? Eu só fiz isso, tá certo? Né? Eu fui esse instrumento que pegou e enviou, tá bom? Então, né, assim que terminou, eu saí logo mandando para todos os irmãos que eu conhecia. Né? De repente, alguém de São Paulo que eu não conheço, sei que era uma irmã, porque eu vi o nome dela lá no WhatsApp, mandou de volta para mim. Eu digo, esse negócio já está em São Paulo. De repente, acho que da Europa, alguém encaminhou, que eu nem conheço também. E aí, né, espalhou o mundo. Né, espalhou pelo mundo. E aí, né, pela manhã, eu fui olhar o grupo da Conexão, Grupo Conexão Nordeste, né? E eu fui lá no grupo da Conexão, e aí os irmãos estavam muito irados comigo. Eu fiquei muito triste, viu, Gleito? E o Gleito, sem saber quem era, entende? Os irmãos não sabiam quem era. E aí os irmãos, rapaz, tem um... Que falta de ética, né? Que irmão é esse? No coração estava assim, né? Mas uma coisa, irmão. Eu entendo. Mas uma coisa é certa, que falarem de manchar o grupo por causa do infiltrado, falaram. Vamos desmanchar esse grupo, irmão. Tem um irmão infiltrado aí, espalhou o áudio para todo canto, né? E aí os irmãos começaram a falar, e eu comecei a ficar mal com aquilo. Todo canto que eu chego... Sim, todo canto que eu chego, eu termino machucando os irmãos. Eu fiquei preocupado com isso, os irmãos ficaram irritados comigo. E eu falei para minha esposa, os irmãos estão irritados comigo. Não sabem quem é, mas estão irritados. E aí, minha esposa é uma mulher de oração, irmão. É uma mulher de Deus, de oração, tá? As irmãs precisam conhecer minha esposa, vocês vão ser muito ajudados por ela. E aí nós oramos um pouco, e aí a direção foi, já sei, vou falar com o Joximar. Mandei uma mensagem para o Joximar. Eu sou o Joximar. Rapaz, aquele irmão lá que gravou fui eu. Né? Ó, irmão, aí eu contei a história para ele do áudio, né? Explica lá para o Miguel, pede perdão por mim. Né? Aí, depois o Miguel foi, me mandou uma mensagem, dizendo, irmão, fique em paz, você está perdoado. Né? Esse áudio está fazendo muita coisa. E aí, eu disse, fui orar diante do Senhor, e o Senhor disse a mim que você não queria que eu gravasse, mas eu gravei e mandei para o mundo. Eu lembro muito bem dessa frase do Miguel, e foi isso que aconteceu, foi Deus, tá, irmãos? Amém? Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Os irmãos estão claros? Amém. Graças a Deus. Eu falei para o senhor que esse sentimento não devia estar falando, mas acho que é para os irmãos. Contar a história em poucos minutos, história de 51 anos para vocês. Eram umas 18 horas, Deus falou para mim assim, eu sou o seu pai. Eu não vou te abandonar. Eu tive uma percepção muito clara no meu interior
que Deus estava falando comigo, claramente: eu sou o seu pai, eu não vou te abandonar. 2 horas depois veio a notícia que meu pai e minha mãe, na carne, tinham morrido. Eu tinha 14 anos. No mês que vem faz 51 anos que isso aconteceu. Ontem, quando a gente estava cantando, o Senhor colocou um sentimento muito forte em mim. Ele falou assim, eu escrevi grande aqui no caderno: você vai desistir de mim? O Senhor falou para mim. E esse mim é a igreja. Porque Cristo é o cabeça da igreja. O que acontece conosco, irmãos líderes? A gente fica pegado a uma estrutura, a muitas coisas, a local de reunião, a aparência, ao que nós somos. E quando rapidamente em Campinas, a gente tinha, né, um local de reuniões que vale 30 milhões de reais, só isso, 3 mil metros quadrados. Acho que talvez um dos locais de reuniões mais valiosos de todos, de vocês que estão aqui. Nós saímos literalmente com uma mão na frente e outra atrás. Literalmente com nada, zero. Né? E eu não abandonei o Senhor, porque eu tive a percepção que a igreja não é aquilo. A igreja não é um prédio. Mas, irmãos, não é fácil, porque a gente traz essa cultura, está arraigado em nós, né, no mundo que a gente vive, que as coisas materiais são importantes. E a gente dá valor para isso. Está dentro de nós. Quando Deus desconstrói, tira tudo, mas tudo, você treme na base. E o que nos segura? Esse versículo ele fala assim: porque eu tive fome e me desse de comer, tive sede e me desse de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede que te demos de beber? E quando te vimos forasteiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso, e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Irmãos, a igreja, Cristo é os irmãos. O corpo, irmãos, nós não podemos separar a cabeça do corpo, isso não existe, isso é horrível. Irmãos, a igreja é Cristo. Então, quando o Senhor falou para mim: você vai desistir de mim, não está falando de desistir de ser cristão, entende? Por que eu estou falando isso? Porque tem muitos irmãos que vão embora, inclusive no nível de serem irmãos de serviço, e se afastam. E por conta de uma necessidade religiosa, uma necessidade de adorar a Deus, continuam adorando a Deus, numa denominação, num grupo, qualquer grupo cristão, ou até mesmo com alguns ensinamentos esquisitos. Eu conheço um irmão, que foi um dos irmãos cooperadores, inclusive. Eu chamei ele 2 vezes para ter comunhão com ele, orar. Ele virou para mim e falou assim: a igreja é eu e você. Eu e você somos a igreja. Aqui, nesse lugar. Mas o conceito dele não é o que vocês estão pensando, 2 ou mais reunidos. Ele literalmente pensa assim, ou seja, sabe quando a pessoa joga a toalha? Né? Eu cansei disso tudo, agora eu continuo sendo cristão, continuo servindo a Deus, mas a igreja é eu e você. Não tem responsabilidade nenhuma, estou simplesmente seguindo uma necessidade humana que eu tenho, que está dentro de mim,
de adorar a Deus. Essa é a postura do irmão. E muitos que simplesmente foram embora, pararam de reunir, nunca, não voltam mais. Você vai desistir de mim? O Senhor falou para mim. Agora, quando a gente tem dificuldade de reunir 4 ou 5 irmãos, 6 ou 7 irmãos, a gente está tendo realmente a visão de que você vai desistir de mim? Nós estamos seguindo o Senhor, ou nós estamos seguindo um conceito que nós construímos, de que para ter a igreja, para viver a vida da igreja, para viver a vida do corpo, nós precisamos ter uma estrutura, temos que ter muitos irmãos? Quando eu saí, irmãos, a minha motivação foi essa. Eu falei, esses irmãos estão morrendo, e foram literalmente desprezados. Eles falavam assim, lá, Deus está fazendo uma limpa, e esses irmãos, aqui está sujo, eu preciso de limpar, certo? O que eu faço? Eu pego uma vassoura e vou varrendo a sujeira, e jogo para fora. Logo, o resultado da limpa é o quê? O lixo, certo? Eu falei, irmãos estão indo embora, nós precisamos cuidar deles. A minha motivação, irmãos, não foi as práticas. Muitos têm problema com práticas. A minha motivação foi, esses são ovelhas. São esses ovelhas, são filhos de Deus, são meus irmãos, são membros do corpo de Cristo. Eu não posso abandonar esses irmãos. Eu tenho que ir atrás deles, tenho que cuidar. Eu fiquei desesperado. E eu falava para os irmãos, temos que cuidar. Não, é resultado da limpa. Eu falei, puxa vida, então eu vou cuidar do lixo, já que vocês não cuidam. Hoje nós estamos com 70 irmãos reunindo. Né? Você vai abandonar? Você vai me abandonar? É abandonar o Senhor, irmãos. Se tem 5 irmãos, nós estamos cuidando desses irmãos que são o Senhor na nossa localidade. Então, meu sentimento, novamente, eu tive esse sentimento ontem, né? E novamente o Senhor veio falar comigo. Você, agora, não é mais eu sou teu pai, eu vou cuidar de você. Agora o Senhor está me pedindo 51 anos atrás, irmãos. Hoje o Senhor está renovando isso comigo. Falou assim, você vai me abandonar? É abandonar a igreja. O que é a igreja? Não é uma instituição humana. A igreja, irmãos, é o corpo de Cristo. Nós estamos servindo o corpo de Cristo. Como? O Espírito mostra. Irmãos, é o corpo de Cristo. Vocês acham que ele não sabe como que ele tem que ser cuidado? Ou cabeça não sabe como cuidar? Então nós simplesmente temos que fazer uma coisa: sermos um com o Espírito. O Espírito nos guia a servir os irmãos. Como vai ser amanhã, depois de amanhã, nós não sabemos, mas o Senhor está nos guiando. Isso, irmãos, essa é a vida do corpo. Isso é o viver da vida da igreja. Irmãos, nós não vamos desistir do Senhor. Ele não desistiu de nós não vamos desistir do Senhor. E quando eu falo desistir do Senhor, é desistir da igreja. A igreja do Senhor, o corpo de Cristo. Louvado seja o Senhor. Somente esses irmãos estão aqui, aumentou a fila aqui, se a gente vê. Amém, irmãos, eu estou um pouco afônico, né? É a minha primeira vez aqui com vocês, aqui na reunião. E esse período que eu estive com vocês foi bastante gratificante, porque pude conhecer irmãos que eu não conhecia, pudemos ter comunhão, pudemos estar juntos, almoçar juntos, enfim, nós temos uma comunicação de vida entre nós, nós temos uma vida, um viver, e eu estou muito alegre, estou muito contente, muito grato por essa oportunidade. O que eu queria dizer para vocês é que eu vim para a vida da igreja ainda muito jovenzinho, na adolescência. Hoje eu tenho mais de 60 anos, 63 anos, fazer 64. Eu vim adolescente e a experiência que eu tive inicial com o Senhor na minha adolescência foi uma experiência muito marcante, marcou toda a minha vida. E essa experiência inicial tão saudável que eu recebi da parte do Senhor
mas a graça do Senhor, que foi sendo dispensada através da comunhão no tempo, nesse período todo de vida cristã, me faz poder estar aqui com vocês hoje. Né? Às vezes eu queria falar para vocês o seguinte, que o principal, irmãos, depois de ouvir vários irmãos compartilharem comigo aqui, é isso que o Johannes falou na parte final: não desanimem. Amém. Não desanimem. Amém. Irmãos, é necessário nós passarmos por esse breve período de tribulação. Amém. O Senhor, Ele nos permite passar por tudo isso, é para aproveitamento. Amém. Então, a gente ouviu relatos de famílias divididas, de irmãos, amigos e queridos se tornando praticamente, entre aspas, inimigos, né? Talvez não tanto, mas uma inimizade, rusgas, problemas. Mas, irmãos, não vamos desanimar. Amém. Mesmo que, como o Johannes acabou de falar, vocês fiquem sem uma estrutura, ainda vale a pena você lutar por aquilo que você viu. Amém. Irmãos, nós vimos algo, por isso nós estamos aqui. Amém. Nós vimos algo que é governante, que controla toda a nossa vida. Esse é o meu testemunho para vocês. É por isso que eu estou aqui. Dessa última vez, irmãos, a gente passou nesse período todo de tantos anos de vida da igreja por situações de caos, algumas situações de caos. Desde o começo dos anos 80, na igreja em que eu me reunia, o Miguel serviu lá com a gente. Eu era jovenzinho lá, São José do Rio Preto. Né, Miguel? Meu cunhado era irmão responsável, minha irmã casada. Quando teve problema em Ribeirão Preto, Dirceu Biazon, essas pessoas vocês talvez nunca ouviram falar. Isso afetou grandemente as igrejas do interior de São Paulo. E nós que tínhamos um número naquela época, no começo dos anos 80, cerca de 50 irmãos, ficamos de 10 a 15 irmãos. Minha família se foi, eu fiquei sozinho. Eu era um jovenzinho, eu fiquei sozinho. Valeu a pena? Valeu a pena, irmãos. Valeu muito a pena ter permanecido. E ali foi difícil para mim, foi bastante difícil. Depois passamos por outros problemas. Piracicaba, irmãos, é uma cidade que fica a cerca de 40 quilômetros, se você for mais ou menos em linha reta, para a Estância da Vida. E o epicentro desses problemas todos está ali do nosso lado, que ali se tornou um centro de obra, tá certo? A Estância da Vida, sempre tem reuniões, essas coisas todas. Então, Piracicaba acabou dessa vez sendo afetada. E nos outros problemas de dissidência que nós tivemos em relação a questões da obra em Piracicaba, porque a igreja sempre foi muito relacionada com a obra, foi difícil, mas dessa vez, irmãos, foi demais. Porque depois de tantos anos da vida da igreja, o inimigo de Deus, ele é astuto, ele está destruindo, irmãos, as próximas gerações. Ele está destruindo jovens, milhares de jovens estão sendo destruídos, milhares de adolescentes estão sendo destruídos, e os agregados dele, os pais também que saíram e foram embora, vão se tornar, como que eles podem ser usados pelo Senhor, debaixo de uma situação como eles estão vivenciando no tempo presente. Então, essa é a astúcia do inimigo. Então, irmãos, nós perdemos adolescentes em Piracicaba, nós perdemos jovens preciosos, que nós cuidamos desde o berçário, passando por toda a faixa etária até chegar adolescente, jovem, está servindo com a gente com 30 anos. Nós perdemos irmãos, foi extremamente difícil para nós. Eu tive um problema de saúde chamado, não sei se vocês já ouviram falar, herpes zoster, por causa da minha resistência caiu, pegou meu olho esquerdo, aqui, ó. Uma dor terrível, irmãos, uma coisa terrível na minha cabeça aqui, terrível, sofri demais, emagreci.
lágrimas, muitas lágrimas. Chorei demais. Chorei demais. Posso dizer para vocês que nem quando meu pai e a minha mãe faleceram eu sofri tanto. Sofri muito. Sofri demais a conta. Mas, irmãos, o que nós vamos fazer agora? O meu encorajamento para vocês, o que a gente vai fazer? Nós vamos avançar para as coisas que diante de nós estão. Nós vamos prosseguir para o alvo. Irmãos, nós vamos prosseguir para o alvo. Porque há um prêmio da soberana vocação nos aguardando, há uma recompensa. E nós não fazemos isso apenas para obter recompensa. Nós fazemos isso porque nós amamos o Senhor. Nós somos gratos ao Senhor por tudo que Ele nos fez, nos trouxe aqui. E mesmo que Ele não tivesse feito nada por nós, nós queríamos continuar prosseguindo, porque nós simplesmente somos servos, somos escravos e nós amamos o Senhor. Então, irmãos, eu espero que realmente aqui, as igrejas aqui dessa região possam dar uma virada nessa página o mais rápido possível, tá certo? Para poder prosseguir, irmãos. É difícil, ouvindo, irmã, veio aqui as lágrimas, irmão, também sempre com muito pesar, lamentando muito, irmãos, um sofrimento. Mas a gente precisa virar essa página. Eu não estou sendo frio, não quero ser frio, indiferente a isso, falando que a gente tem de virar a página. Mas, irmãos, é que nós temos algo a realizar. As igrejas, irmãos, nós temos os irmãos, nós temos que cuidar dos irmãos. Nós temos que pregar o Evangelho. Nós temos de seguir em frente. Nós não podemos desanimar. Nós precisamos ir para frente, irmãos. Então, é isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Não desanimem. Vamos avançar. Há uma recompensa. Mas nós já podemos desfrutar do Senhor de uma maneira tão grande, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem nos abençoado. Amém, irmãos? Espero revê-los brevemente. Amém, irmãos. Aleluia. Muito bom estar aqui nesses dias e ouvir o que o Senhor falou conosco. É difícil realmente ser tão exposto também. Eu não sei como os irmãos se sentem, mas eu me senti bastante exposto com relação a... Realmente nós precisamos ser renovados, irmãos, no nosso encargo. Nós não podemos deixar que as coisas nos afetem. Nós precisamos olhar para o alvo. Nós precisamos olhar para o tabernáculo. E nós precisamos ver que o nosso centro é Cristo. Como o Ioannis falou, é Cristo e a igreja. Cristo é a igreja hoje para nós. A igreja é Cristo. Irmãos, nós queremos servir os irmãos. Então, essas palavras a respeito do serviço de Paulo, como ele serviu com lágrimas, serviu a cada um. O sangue dos irmãos não está sobre ele. Irmãos, realmente nós precisamos buscar isso aí. Servir os irmãos com intensidade, servir os irmãos com novidade também. Nós, como o Remildo falou, tivemos muito sofrimento, irmãos. Eu compartilho dessa questão. Foram os dias mais tristes da minha vida. Foram esse período que os irmãos saíram do nosso meio, irmãos que estavam caminhando conosco, né? Para seguir uma pessoa, né? Infelizmente. Irmãos, mas o Senhor nos deu graça. Às vezes nós podemos chorar, mas tem vezes que nós nem podemos chorar. E essa experiência também nós tivemos, né? Mesmo sofrendo, mesmo com lágrimas ocultas, muitas vezes nós tínhamos que cuidar dos irmãos, apacentar os irmãos,
dar palavra para os irmãos cheias de vida. Tem que alimentar os irmãos. Irmãos, eu saio daqui renovado, eu saio daqui encorajado. Eu creio que todos os versículos que foram usados aqui, nós precisamos ruminar. O Senhor nos deu revelação, como o Miguel falou agora, hoje, né? Irmãos, quando o Senhor nos dá a revelação, não é um conhecimento que se perde, que se esvai, mas é algo que fica, é algo que nos incomoda. E hoje nós estamos vivendo porque o Senhor nos deu uma revelação. Irmão, o Senhor revelou algo para nós. E o Espírito da realidade nos conduz a essa realidade. Então eu queria até ler um versículo aqui, eu não quero tomar muito tempo dos irmãos, né? Eu também desfrutei bastante dessa questão da nova criação. Os irmãos percebem que no final da Bíblia tem coisa velha? Não. Tudo que vai permanecer é novo. Novos céus, nova terra, nova Jerusalém. O que é velho passa, irmãos. Então, Hebreus 8,13 fala assim, né, a segunda parte do versículo fala: ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então, irmãos, nós precisamos estar em Cristo. Em Cristo nós somos nova criação. Em Cristo nosso serviço é novo. Olhando para muitos irmãos aqui, nós não somos novos mais, fisicamente falando. Mas até mesmo isso nós precisamos pedir ao Senhor, nos dê saúde, Senhor. Nos dê saúde para servir os irmãos em novidade de vida. Irmãos, eu preciso ser renovado. O que está velho está prestes a desaparecer. Então, nós aqui, não é na aparência, mas o que está prestes a desaparecer se envelhece, irmãos, a realidade se vai embora. Nós precisamos ter a realidade espiritual daquilo que é novo. Cristo é novo, a igreja é nova, os irmãos devem ser sempre novos para nós cuidarmos dos irmãos, nós amarmos os irmãos, nós nos derramarmos pelos irmãos. Sabe, irmãos, às vezes a gente tem muita justificativa para ficar em nós mesmos. Quem aqui não tem justificativa para ficar se condoendo? Todos nós temos. Mas, irmãos, quando nós olhamos para os irmãos, nós temos que sair dessa situação e cuidar dos irmãos. Louvado seja o Senhor por esses dias. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. E realmente, irmãos, que o Senhor abençoe cada irmão. Vamos prosseguir juntos. Jesus é o Senhor! Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Que banquete, né? Eu quero agradecer a maneira que os irmãos nos acolheram. Ontem, né, por conta da viagem, a gente fica meio agitado, eu evitei comer, eu não almocei, e eu fiquei, irmãos, realmente muito comovida, porque um irmão, ele separou o nosso jantar e ficou tomando conta dos nossos pratos ali na piscina. A reunião já tinha começado e o irmão ali, ele separou o nosso jantar. E eu fiquei assim, olhando, eu falei, Senhor, quanto cuidado, né? Quanto carinho, quanta preocupação dos irmãos. Eu queria agradecer ao irmão João. Cadê ele? João está aqui. Muito obrigada. Eu quero a foto da janta para guardar comigo. A maneira como a irmã Leilane nos recebeu, essa esfera abençoada que constrange o nosso coração, faz a gente repensar em quantas coisas legítimas nós fazemos, eu fiz, mas a motivação não era Cristo. Eram até coisas importantes, né? Mas não era Cristo. E eu pude aqui, junto com os irmãos, mais uma vez, me arrepender. E ontem, irmãos, diante da palavra, ali do serviço dos levitas, eu estava considerando essa passagem e como é importante a gente ser orientado na palavra. Porque quando eu li esse texto, eu fiquei muito chateada. Eu falei assim, Senhor, todo mundo recebeu um carrinho
com boi, e por que a família dos coatitas tinha que levar no ombro. Irmão, sério. Eu fiquei assim, Senhor, por quê? O Senhor quis assim. Né? O Senhor quis que eles sentissem, né, a responsabilidade do cuidado. E eu toquei muito porque, irmãos, nós, como irmãs que servem, como esposas de irmãos que servem, a gente sofre muito, né? A gente sente muito, melhor dizendo. Nós sentimos muito, nós vemos muito como mulheres, e isso, às vezes, traz... Obrigada, irmã Jussara. Traz um sofrimento. Mas o Senhor, Ele nos chamou para nós carregarmos o conteúdo do tabernáculo no ombro. Não tem carrinho para nós, irmãs. Não tem boizinho, não tem cavalinho, é no ombro. E o Senhor quis assim, porque Ele é o Senhor, né? Ele está sentado no alto e sublime trono e Ele fala conosco. Ele quis assim. E aí um texto que consolou muito meu coração, que eu vou finalizar aqui, em Números. Números 18, versículos 6 e 7. A palavra do Senhor nos diz assim: eis que tomei vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel, são dados a vós outros para o Senhor, para servir na tenda da congregação. Mas tu e teus filhos contigo atendereis ao vosso sacerdócio em tudo concernente ao altar, e ao que estiver para dentro do véu. Isto é vosso serviço. Eu vos tenho entregue o vosso sacerdócio por ofício como dádiva. Eu vou ler até aqui. Dádiva é um presente. Sentimos muito? Sim. Choramos muito? Sim. Nos alegramos muito? Sim. Temos sido restaurados e sarados muito? Sim, porque isso é dádiva. Nós recebemos um presente do Senhor para servir a igreja, carregando no ombro. Jesus é o Senhor. Amém. Amém, aleluia. É dádiva. Amados, quando o irmão falou assim, o que é mais fácil? Servir onde tem 500, onde tem 5 ou 10, né? Eu me mudei para São Paulo tem mais ou menos 20 anos. E eu lembro de uma vez que lá em Uberaba, eu servia muito. Aí eu falei, irmãos, eu gostaria de servir, pelo menos na cozinha, me deixa cozinhar para os jovens. Aí o irmão pôs o dedo no meu nariz e falou, não. Aí falou um monte de coisa, eu fiquei morrendo de vergonha, e eu fiquei sentada no banco por mais de 10 anos, até que um dia eu falei, Senhor, me leva. Se eu não presto nem para cozinhar, o que eu estou fazendo aqui? Sabe, eu não estava pedindo nada, só queria entrar numa cozinha, porque eu vi essa necessidade, e eu queria cozinhar lá, só isso, para esses jovens. E aquilo ficou por 10 anos no meu coração, essa dor. Até que um dia eu falei, Senhor, quando eu falei, Senhor, me leva, porque não tem sentido se eu não puder nem fazer uma coisa tão simples assim. E aí, pela misericórdia do Senhor, algumas coisas aconteceram, algumas coisas mudaram. Só que daí eu já estava, assim, um pouco desanimada com a vida da igreja, em alguns aspectos. Mas, mesmo assim, eu vi, né, vou servir e tal. Só que daí aconteceu alguma coisa. Eu comecei também a me esconder atrás do serviço. Naquele sentimento, eu estou servindo a Deus. Mas aí veio 2023, a gente decidiu não reunir mais em janeiro, e a gente ficou assim, e agora? Em dezembro começamos a partir o pão, várias coisas aconteceram nesse ano, foram muitas comunhões.
Aí um servo de Deus, a gente tendo comunhão com o Miguel, ele disse assim: faz da casa de vocês uma cidade refúgio. Vocês gostam de cozinhar? Comece a cozinhar. E nós começamos a cozinhar e chamar um outro, né? Quando ligavam, irmãos, irmãs, quem abre as nossas casas somos nós. Precisamos estender as toalhas na nossa mesa, trazer os irmãos, as famílias, os jovens que estão precisando para as nossas casas. E numa comunhão com o servo de Deus, há uma semana atrás, eu fui falar algumas coisas que estavam me entristecendo, que eu fiquei sabendo. Aí ele me falou uma palavra: se os irmãos estão pendurados no seu coração, pendurados no seu pescoço, você não vai sair. Irmãos, aí isso mudou muito o meu coração. No primeiro encontro, quando nós começamos, a primeira coisa que foi falado foi Neemias, oração. E aí, passaram-se alguns meses, né? E agora nós estamos vendo o quê? Oração. Então, assim, e a nossa experiência tem sido essa, oração e jejum. Essa coisas todas que aconteceram, claro, nos levaram a sofrer, dói, alguns ainda estão doendo, mas uma coisa que a gente tem experimentado muito, uma coisa que eu não fazia muito tempo, jejum. Irmão, nós tivemos experiência de ter 3 dias de jejum, por causa de uma situação que se levantou. E o Senhor foi tão misericordioso, e de lá para cá, nós não paramos mais. Mas isso não dá para fazer sozinha. Precisamos ter companheiros de oração. Eu louvo ao Senhor que o Senhor deu companheiros de oração. Antes tinha uma, agora tem mais de uma, né? E o Senhor tem nos dado companheiros de oração. E uma frase, só terminar, numa comunhão, o irmão falou assim, da experiência de umas irmãs, não sei se eram viúvas ou solteiras, que falaram que o Senhor falou com elas, que elas precisavam ser mulheres virtuosas, porque atrás de mulheres virtuosas, Deus ia dar homens virtuosos na igreja. Isso ficou também muito pesado no meu coração. Eu disse: Senhor, eu quero ser essa mulher, porque a gente sempre fala, né, na nossa modéstia, não, eu ainda não sou virtuosa. Nós não somos, mas nós estamos no processo. E atrás de mulheres virtuosas, Deus vai levantar homens virtuosos, vai levantar jovens virtuosos. Nós precisamos ter jovens aqui que carreguem o piano conosco. Nós estamos já passando dos 20, né? E 21 quantos. Mas o Senhor ainda conta conosco, e nós vamos aperfeiçoar os nossos jovens. Ó Senhor Jesus, aquilo que nós vimos quando nós tínhamos 18, 17 anos, eu não posso me conformar dos nossos jovens não estão vendo. Eles têm que ver isso. Essa visão tem que governar. Não é a visão de uma igreja exclusivista, mas de uma igreja ampla, coração alargado, que pendura os irmãos no pescoço. Senhor Jesus, obrigada, Senhor. Aleluia. Amém, irmão. Jesus é o Senhor. Eu vou tentar ser breve, eu fiz uma sinopse para não me perder. Depois que tudo isso começou a acontecer, o que incomodou muito no nosso coração, principalmente no Liz, começou com ele, esse incômodo tão grande, é cuidar dos irmãos, né? Porque começaram a falar mal dos irmãos, que não estavam seguindo, né, um certo sistema. E a gente crê, né? Eu vi depois, tá? O Liz viu primeiro, eu vi depois que não estava certo isso, porque nosso chamamento é para cuidar dos irmãos, né? Sempre foi de cuidar dos irmãos, não importa quão pequeno seja, quão desprezível aos olhos dos homens seja, diante de Deus ele é grande, enorme, a ponto do Senhor falar: se você der água para qualquer um desses pequenininhos, está dando água para mim? Olha o valor de cada um desses pequenininhos, né? Então, não são pequenininhos para o Senhor. Então, o que nos incomodou foi isso. A gente não pode desprezar os irmãos. Então, tem que cuidar dos irmãos. Então, a gente se dispôs, nós vamos ter comunhão com um dos irmãos líderes e falar assim: a gente não está concordando com o que está acontecendo, a gente quer cuidar dos irmãos. Daí até a pessoa falou: então vocês querem reunir os irmãos que não estão saindo, né? A gente quer reunir com esses irmãos e apacentá-los. Tá, então fala as palavras
de tal pessoa. A gente fala, não, exatamente essa palavra aqui não está dando certo. A gente vai falar a palavra da Bíblia, levar a oração, levar, né, desfrutar do Espírito. É o que nós sempre aprendemos na vida da igreja. A vida da igreja, irmãos, ela é uma coisa extremamente valiosa, extremamente preciosa. O que nós ganhamos, o bom depósito que nós tivemos, sabe, é muito especial. Amém. Né? Não é coisa para a gente se desprezar, não é coisa para a gente jogar fora por causa dos últimos anos. Né? Eu fui muito ajudada, tá? Eu sou a menor de todos os santos, na minha família eu sou a menor, eu sou a última pessoa que poderia se posicionar pelo Senhor. Eu achava que todos eram gigantes espirituais, eu não era nada. E olha para quem o Senhor mostrou. Olha quem viu. Então, o Senhor, Ele não ignora os pequenininhos, né? O Senhor não olha aqueles que pareciam tinham maior aparência. Eu não sei o que o Senhor viu em mim, porque eu não tenho muita falha, eu sou fraca, ou era agora, porque a gente está cuidando de, como o irmão falou, cuidando de alguns pouquinhos irmãos, a gente teve que morrer. E esse morrer produziu uma fé, uma visão, um espírito forte em mim. Quem me conheceu, fala, Beth, você não é a mesma. Eu não é a mesma Beth que eu conheci. E graças ao Senhor, por fato da gente ter que cuidar, ter que obedecer ao chamamento do Senhor, mesmo não vendo nada, aí é um viver pela fé. Então, em Hebreus, ele fala assim, desculpa, mas eu preciso ler, quero que os irmãos ouçam essa palavra muito rica. Ele fala assim, ora, esta palavra, Hebreus 12, 27, ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Então, tem vezes, eu orei para o Senhor, porque quando aconteceu, irmãos, eu estava numa dúvida geral também, está tudo errado. Então, eu pensava assim, então está tudo errado, está tudo errado. Aí depois, com o tempo, como o Miguel falou, né, as coisas vão se organizando, né? Você vai voltando, você consegue ouvir mais a voz do Senhor do que a voz da tua emoção. Aí o Senhor falou, mostrou, a gente começou a ler o livro de Hebreus, o Senhor mostrou. Tem coisas que foram muito boas, tem coisas que não. Aí minha oração diante do Senhor foi, Senhor, o que for de Deus, o Senhor faz permanecer. O que for de homens, o Senhor tira, elimina. Mas o que for de Deus, deixa permanecer. E me mostra o que é de Deus. Eu tinha dúvida de invocar o nome do Senhor, tinha dúvida de uma igreja em uma localidade, eu tinha dúvida de espírito, será que é verdadeiro viver no espírito? Eu tinha dúvida em tudo, falei assim, eu não sei mais nada, porque foi um choque tão grande, irmãos, eu me senti tão órfã, eu me senti mais órfã do que quando meu pai morreu. Eu me senti órfã de verdade, porque parecia que o Senhor tinha me abandonado. Quando meu pai morreu, eu estava muito triste, mas o Senhor falou para mim, esse teu pai físico, que foi um pai excelente, muito amoroso, ele é um símbolo do que eu sou. Ele é um tipo, eu sou teu pai verdadeiro. Se ele era bom para você, imagina como eu não sou. Então, eu não me senti mais órfã quando meu pai faleceu. Mas com toda essa situação, eu me senti órfã. Porque daí eu falei, então, poxa, então tudo que o Senhor era para mim, acabou. Irmãos, aí o Senhor me revelou, aos pouquinhos, Hebreus 13, 15, ele falou assim, daí eu falei assim, invocar o nome do Senhor, será que é assim que a gente tem que invocar? Será que não é, ó Pai? Será que não é, ó Deus Todo-Poderoso? Né? Sim, podemos invocar desse jeito. Mas em Hebreus, um versículo que eu nunca tinha prestado atenção, o Senhor falou, Hebreus 13, 15, ele fala assim, por meio de Jesus, tá? Olha o nome, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre, quer dizer, a todo momento, sempre, sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Irmãos, eu vi invocar o nome do Senhor, é de Deus. Ó Senhor Jesus, é de Deus. Não precisa do ó, né?
Pode ser só Senhor Jesus que seja. Vocês querem algo novo? Senhor Jesus. Mas está aqui provado. Então o Senhor respondeu. Foi o Senhor que me respondeu. Não foi o que eu ouvi, o que eu li em livros, não, foi o Senhor que em oração o Senhor me respondeu. Amém. Então o Senhor é vivo, o Senhor existe. O meu Pai me ama e está aí. Então fala mais, Pai, fala mais, tá? A igreja. Então a igreja não existe. A igreja é só mais uma denominação, só mais um grupo, como qualquer outro. Aí o Senhor falou, você tem certeza disso? Porque olha só, Deus amou a igreja de tal maneira que se entregou por ela. Então tem alguma coisa especial nessa igreja, que Deus amou tanto, a ponto de se entregar pela igreja. Então, tem um conceito de igreja do homem, que são grupos, mas tem conceito de igreja que é celestial, que é de Deus. Aí o Senhor perguntou, então tá, o Senhor me fala, igreja, o que é igreja? Aí o Senhor foi mostrar Apocalipse, as 7 igrejas. As 7 igrejas falam assim, carta à igreja a Filadélfia, carta à igreja de Tiatira, são nome de cidades. E depois, as igrejas da Galácia, é uma região. Irmãos, tudo isso eu já conhecia, tá? Na minha mente. Mas foi em oração que o Senhor me revelou. Então, irmãos, tem alguma coisa nessa revelação que Deus revelou Cristo para nós e Cristo revelou a igreja. Então, não é o conceito de igreja mundano, como a gente vê, tá? Então, tem alguma coisa aí que é muito importante. A igreja que Deus está mostrando para nós. Não somos melhores do que ninguém, mas Deus escolheu as coisas loucas e pequenas no mundo para revelar. Vou fazer o quê? Eu vou só agradecer. Então, irmãos, Senhor Jesus... E nós em São Paulo, né, cada cidade tem uma experiência. Nós em São Paulo, a nossa experiência foi, quando a gente foi escolher o nome para nos legalizar, registrar, a gente tinha vários nomes. Corpo de Cristo, Cristo é o corpo, outros nomes, porque a igreja que está em São Paulo já tinha, né? Aí a gente estava vendo que é aquele versículo 1 Coríntios, a igreja de Deus que está em São Paulo, que está em Corinto, a igreja de Deus que está em Corinto, e todos os que o invocam, né? Aí a gente falou, poxa, seria tão bom se fosse a igreja de Deus que está em São Paulo. Não é que esse nome ninguém pegou, irmãos? O nome que está mais bíblico, igreja de Deus que está em São Paulo. Irmãos, é com muita dignidade, muita honra que a gente pegou esse nome, tá? Cada um é uma situação, tá, irmãos? Para nós, o Senhor revelou isso, tá? Então, graças ao Senhor, a gente vai seguir com o que o Senhor nos revelou e a gente vai ter comunhão, né? Então, isso é muito rico. Então, aí agora eu vou ler o que o Miguel leu, que é Filipenses. Só para terminar, desculpe, irmão, já estou terminando. Filipenses 4, né? 3:12. Aqui, ó. Tá. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Quer dizer, foi nesse versículo que eu me baseei de esquecer tudo, quero começar do zero, tá? Mas aí no versículo 16, ele fala, todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Então, a gente alcançou alguma coisa. Então, tem coisa boa. Só que a gente precisa filtrar, irmãos, e não é pelo nosso gosto, pela minha opinião, eu gosto ou não gosto. A gente tem que ir diante do Senhor. A gente tem que aprender a jejuar diante do Senhor. E perguntar, Senhor... Porque o que eu vi, irmãos, não foi homem que me convenceu, porque o Ulisses falou por mim por 3 anos, eu ficava falando que ele que era teimoso, que ele que era, né, coitado. Desculpa, meu amor. Depois eu vi, porque... Eu digo amém. Amém. Porque é o Espírito que me revelou, assim como revelou a cada um de vocês. Eu acho que ninguém foi convencido por ninguém. Foi o Espírito que nos revelou. Então, todas essas coisas concernentes a Deus...
É o Espírito que nos revela. Então, uma coisa que a gente tem que ter muito firme, irmãos, nosso relacionamento com Deus tem que ser extremamente próximo, extremamente límpido, tá? E muita comunhão entre as igrejas. Jesus é o Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Infelizmente, estamos chegando ao fim, não é? Cada um vai voltar para suas cidades e nós temos só uma garantia, a mesma que Deus deu para o Paulo: resta a vocês cadeias e tribulações. De cidade em cidade. Fui muito tocado por essa garantia do Espírito, né? Louvado seja o Senhor. Eu mesmo desfrutei muito dessa comunhão, não só das palavras do nosso irmão Miguel, mas todos vocês que compartilharam, principalmente com as irmãs, aprendi muito. E, embora a gente aqui em Fortaleza tem sido visto, né, nosso canal por aí afora, talvez alguém pense que a gente é tão forte, mas eu quero dizer para vocês que nós somos muito fracos. Até o meu olho teve um derrame antes de ontem. Fisicamente, né, a gente não tem essas condições todas e pedimos a vocês que orem por nós, amém? Falei para o Miguel essa semana, tem dias que eu pretendo desistir de tudo, jogar a toalha e esperar a morte chegar, mas esse encontro veio me renovar, veio me restaurar. Para quem não sabe, a gente ainda tem uma batalha de conciliação de patrimônio ainda, que está nos afetando muito, mas se Deus quiser, brevemente a gente vai estar livre disso aí. Orem por nós. E queremos dizer para vocês que foi uma alegria muito grande receber vocês aqui. As igrejas do Ceará se sentem honradas, alegres em receber irmãos de tantos lugares. Amém? Se Deus quiser, estaremos juntos aí no próximo encontro, em Brasília, né? E desfrutar disso que Deus está nos dando, né? Nós enfrentamos oposição, mesmo entre alguns aqui da nossa comunhão regional, alguns que achavam que esse encontro é mais uma maneira de centralizar as coisas, e a gente tem lutado para desfazer esse argumento. Gente de fora também, líderes aí afora, que estão olhando para nós, olhando para a nossa tragédia, para o que aconteceu conosco. Eu tenho tido contato com eles, e eles também acham que nós estamos trocando 6 por meia dúzia. Mas eu acho, irmãos, que nós vamos sair daqui com essa consciência de que não é isso, né, e que nós estamos avançando numa comunhão horizontal. Nós temos apenas um Senhor, nós temos apenas um líder. E, claro, temos irmãos que foram dados à igreja como dons para aperfeiçoar os santos. Isso é diferente de qualquer centralização. E que Deus nos conserve assim, amém? Nós precisamos orar muito sobre isso, irmãos, para que realmente nenhum pequeno desvio aconteça conosco, porque um pequeno desvio pode levar novamente a um desastre. Eu acho que eu não aguento mais outra, né? Eu estava dizendo para os irmãos aqui hoje de manhã no café que eu enfrento divisões e separações de irmãos desde os 12 anos de idade. Quando meu pai foi salvo naquele ano, através de um irmão dele, que levou o evangelho para ele, e naquele ano a própria igreja do meu tio estava se dividindo, e tinha polícia, e tinha muito rolo. Eu tinha 12 anos de idade. Então, de lá para cá, eu pensava que um dia tinha encontrado a igreja e que nunca mais ia acontecer nada, e aconteceu não só os últimos, outros, muitos problemas
e nós estamos sobrevivendo aqui, amém? Por isso eu sou muito temeroso, irmãos. Eu temo muito, eu oro muito ao Senhor, para que o Senhor não nos deixe mais entrar, né, em qualquer rota, né, que não seja Cristo como o centro de tudo, Cristo como sendo aquele que nos mantém unidos. Nós não podemos esquecer isso aí. Cristo é aquele que mantém a gente unidos. Amém? Louvado seja o Senhor. Queremos agradecer aos irmãos, né? A vinda dos irmãos foi realmente uma alegria muito grande para nós. Pedimos desculpa por algum probleminha, alguma coisa que possa ter acontecido, mas o nosso coração era ter feito o melhor para vocês. E se Deus quiser, no próximo ano, quem sabe, no segundo semestre, a gente pode estar aqui outra vez, né? Vamos esperar que o Espírito vá conduzindo as coisas, mas é isso aí, amém? Louvado seja o Senhor. Não esqueçam que antes das 13 a gente tem que fazer o check-out, tá? E vocês podem almoçar, apesar de a gente falar essa questão de 13 e almoço de 14, mas o almoço aqui vai até às 15, se eu não me engano, né? No SESC, 2h40. Então, não tem problema nenhum a gente sair agora, resolver o nosso check-out e depois a gente almoça. Tá bom? Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu vou pedir ao nosso irmão Zé da Silva para orar por nós aqui. Amém, Zé? Só tinha esquecido uma coisa, não sei se todo mundo está sabendo, hoje à noite, quem vai ficar por aqui, a gente tem reunião do Partido do Pão, no local 1 da igreja em Fortaleza, com o nosso amado irmão Miguel, tá bom? Essa é uma praxe nossa, sempre a gente sai do SESC, vai lá para casa, dá uma descansada e volta para a reunião. O Miguel fala naquela reunião e de madrugada ele pega o avião de volta. Esse já é a rotina aqui entre nós, amém? Então, quem estiver na cidade, que vai ficar por aqui, está convidado a estar conosco hoje à noite. Amém? Queremos agradecer também aos irmãos que conduziram o louvor, graças ao Senhor, né, com bastante sabedoria, condução espiritual. Louvado seja Deus, irmão da mídia também. Deus abençoe a todos, amém? A irmã Leilane, que não está aqui, nossa guerreira, né? Tão pequena, mas tão grande, né? Amém, Zé? Ficar aqui, né, para dar apoio. Senhor Jesus, amém. Somos gratos a Ti, Senhor, amém, por esses dias de comunhão, amém, de encorajamento, amém, de direção, de revelação espiritual para nós. Amém. Somos gratos ao Senhor, amém, por tudo que o Senhor tem feito, sim, em nossas vidas, sim, em cada localidade. Amém. Ó Senhor Jesus, amém, o Senhor tem de fato conduzido esse novo momento. Amém. Que nós possamos nos voltar ao Senhor. Amém. O Senhor é o nosso princípio. Amém. Queremos penetrar no Senhor dia após dia. Amém. Senhor, abençoe agora a nossa volta, amém, essa viagem. Amém. Senhor Jesus, amém, nos leva em paz até os nossos lares. Amém. Senhor Jesus, abençoa também o irmão Joquismar, amém, sua saúde. Amém. Senhor Jesus, amém, abençoa os irmãos aqui em Fortaleza. Amém. Somos gratos por todo acolhimento, amém, todo cuidado, todo carinho. Amém. Senhor Jesus, amém, nos conduza em Ti, Senhor. Amém. Somos gratos de coração ao Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Aleluia.